Talvez você está como aqueles 9 leprosos que Jesus curou. Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos Jesus curou. E talvez você está como aqueles 9 que não voltou para agradecer, mas com certeza eles agradeceram do jeito deles. Talvez você está como aqueles 9 leprosos que foi curado por Jesus e não voltaram para agradecer. Mas pode ter certeza, a Bíblia não especifica, mas eles agradeceram do jeito deles. A Bíblia diz que entre eles, apenas um voltou para agradecer, com atitudes, com ações, com projeto e com determinação. E aqueles leprosos, quando chegaram até Jesus, eles ficaram de longe, porque eram leprosos. E a lepra é contagiante, né? Ela contagia, ela pega nas pessoas. E a lepra hoje é o câncer. Talvez você está como aqueles leprosos que tentam ir até Jesus, mas fica de longe. Talvez por causa da lepra, do pecado, que carrega sobre você, e você não quer, muitas das vezes, ficar purificado ou purificada dessa lepra. Mas eu não estou falando dessa lepra chamada câncer, ou uma lepra, ou uma enfermidade qualquer. A lepra da incredulidade. Por isso que a Bíblia diz que todo pecado tem perdão. Se você blasfemar contra a Deus, você tem perdão. Contra Jesus, você tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é matar, não é roubar, não é adulterar, não é se prostituir. É a incredulidade. É a incredulidade. Porque eu só tenho perdão se eu me arrepender. E eu só me arrependo se eu não for incrédulo. Todos os incrédulos não se arrependem. E talvez você diz assim, olha, eu vou na igreja A, na igreja B. Eu não sou incrédulo. Quem te falou isso? Incredulidade, irmãos, não é só quem está lá fora no mundo, não. Talvez você é mais incrédulo do que muitos que estão na igreja. Talvez você é aquela pessoa que diz assim, todo dia eu agradeço. Assim foi os 9 leprosos. Vocês sabem que quem voltou para agradecer, louvando e adorando, com o rosto em terra, foi um samaritano. Samaritano era pessoas nascidas em Samaria. Samaritano era inimigo de judeu. E Jesus era o quê? Judeu. Ou seja, a nação, o povo de Jesus, o povo judaico, não lidava bem com os samaritanos. E foi exatamente um samaritano que voltou para agradecer a Jesus. Ou seja, de onde menos esperamos é que vem o resultado. De menos a gente espera, de onde a gente não espera é que vem algo diferente. Jesus, ele sabe do coração de todos. Mas se tinha alguém que ninguém humano esperava voltar para agradecer, era um samaritano que todas as vezes que via um judeu, eles brigavam. Jesus era judeu. E esse homem que voltou para agradecer, samaritano, inimigo. Inimigo mesmo. Não Jesus era inimigo dele, mas o povo judaico de onde Jesus veio, de onde Jesus nasceu, era inimigo dos samaritanos. Então talvez você é uma pessoa que agradece igual aqueles 9 samaritanos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, no versículo 11
até o 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19. A cura dos 10 leprosos. E está cheio de pessoas assim como esse 9 leprosos. Você sabia que a palavra de Deus é uma revelação, é uma visão e é uma profecia? A Bíblia diz lá em Provérbios, se não tiver profecia, o povo se perde, o povo se corrompe. Ou seja, a profecia é a palavra de Deus. O que leva você a ser curado, ser abençoado, não é simplesmente uma oração. Você pode observar na Bíblia, de Mateus até Apocalipse, que os milagres de Jesus foi tudo pela palavra. A Bíblia diz que Deus não responde, não ouve gritos vazios. Diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre. Eu me preocupo com aqueles que chamam eu ou você ou Jesus de mestre. É suspeito, viu? Então eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Preste atenção. Aqueles leprosos chegaram até Jesus e disse: mestre, eles gritaram, dizendo: mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus orou neles? Não é que é proibido orar, gente, pelo povo, não é isso. Mas o que Jesus disse? Ide e mostrai aos sacerdotes. Pronto. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus não falou nada mais, nada menos do que ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados. Apenas uma palavra. O segredo está no obedecer, meus irmãos. O segredo de tudo não é você passar 24 horas em jejum. O jejum é importante, a oração é importante, mas não é o segredo. O segredo é você obedecer no poder da palavra, no poder da obediência. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, inimigo do povo judeu ou judaico, ou seja, samaritano não se identificava com judeu, ou seja, esse samaritano não se identificava com Jesus. Mas é a obra do milagre, gente. Quando tem sinceridade, arrependimento, renúncia, tem uma transformação de vida. Você vê que esse samaritano era de Samaria, inimigo de Jesus, não que Jesus tinha inimigo da nação judaica, que é a nação, que é o povo de onde Jesus nasceu. Vocês estão entendendo? É como o Brasil e a Venezuela, podemos dizer assim. Estou dando um exemplo. Então, ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai o sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que eu curei, os que foram curados? Onde estão os 9? Você vê, gente, que não é o milagre que faz a pessoa se converter ou agradecer a Deus. É a transformação da vida. Você quer um milagre maior do que esse? Os cabas tudo leproso, tudo fedido, cheirando mal. E eles não voltaram para agradecer a Jesus. Mas não agradecer de palavras. Eu agradeço a Deus todo dia. É? Tá certo. E as obras? A Bíblia diz que fé sem obra é inoperante, é morta, não tem vida, não transforma a vida. Mas Jesus morreu na cruz. Jesus morreu para nos dar graça, salvação. E dar tudo aquilo que nós buscamos nele, com sinceridade, transparência e renúncia. Então Jesus disse: não foi 10 o que eu curei? Cadê os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Por que estrangeiro? Porque esse homem que voltou para glorificar Jesus era um homem estrangeiro para Jesus. Ele não era um homem amigável do povo de Jesus. Ele era um samaritano. Jesus, judeu, era inimigo. O povo de Samaria e o povo da Judéia, ou de Judá, eram inimigos. O povo judaico não se identificava com o povo de Samaria. Mas foi exatamente aquele que ninguém espera. É aquele que ninguém espera que vem algo diferente acontecer. É porque esse ex-leproso voltou agradecendo, porque ele deixou a transformação entrar na vida dele. Não é palavra só, né? Você vê que os outros continuaram na religião, vamos dizer assim. E esse ex-leproso samaritano, esse se tornou um cristão. Pode ter certeza. Como aquele ladrão da cruz. Tem uma transformação de atitude, gente. Não tem outro termo. Então, quando eles chegaram até Jesus, eles ficaram de longe, porque era leproso. Quantas pessoas não estão leprosas por aí, pelo mundo afora? Às vezes não é nem uma lepra de doença ou enfermidade, mas uma lepra no coração. O pecado, a pessoa não quer uma transformação. Às vezes ela vai até na igreja. Esses 9 leprosos, talvez era até religioso. Por quê? Jesus, mestre, só chama mestre, na minha visão, não é nem um cristão, não quer nem nada. Não passa de um religioso, né? Então, eles ficaram de longe. Lógico, porque era leproso, né? E a lepra é contagiante, né? Só que se eles creram, se eles acreditavam no milagre de Jesus, eles podiam ter se aproximado. Mas hoje tem pessoas assim, que quer o milagre, mas não quer se aproximar de Cristo. Quer o milagre, mas não quer glorificar a Cristo com palavras? Não, com atitude. Olha, com certeza os 9 leprosos agradeceram a Jesus, lá onde ele estava. Mas agradeceram de palavras, sem uma atitude, sem uma determinação diferente. Essa é a verdade. Então, Jesus não falou nada mais do que isso. Vai e mostrai aos sacerdotes. Hoje em dia as pessoas choram, fazem campanha, fazem jejum prolongado e nada acontece. Porque tem uns que buscam a justiça própria, se matando no jejum, na oração, buscando justiça própria, mas não acreditam na justiça de Jesus, na justiça de Deus. Talvez você é um desses.
Talvez você é um desses que apenas agradece do seu jeito. Você agradece do seu jeito. É igual aquela pessoa que diz: eu amo do meu jeito. Ah, não, eu sou cristão, eu amo como Jesus amou, mas sabe, eu amo do meu jeito. Não tem amor do meu jeito, não tem amor do seu jeito, não tem amor do nosso jeito. O amor é do jeito de Deus. Essa é a verdade. Todo dia eu agradeço a Deus pela vida, pela família, por isso, por aquilo. Você agradece de palavras. Assim como aqueles 10 leprosos que foram embora e não teve, pelo menos a Bíblia não menciona que eles tiveram realmente uma mudança de atitude. Essa é a verdade. Tome as decisões, tome atitude, haja na sua vida, em tudo que a Bíblia nos ensina. Em tudo que a Bíblia nos ensina, haja da maneira positiva. Haja da maneira correta. Lute ao lado de Cristo. Aliás, deixa Cristo lutar dentro de você, porque lutar ao lado de Cristo, Judas também lutou. Pedro também estava ali ao lado de Cristo. O segredo não é Cristo estar do nosso lado. É Deus, é Cristo estar dentro de nós. E não adianta você executar se você não tem agilidade, se você não tem atitudes. Esses leprosos tiveram a atitude de ir pelo menos até Jesus, de agradecer e de ter uma transformação de vida. Realmente, somente aquele que voltou, pulando, glorificando a Deus, e com certeza, muitas almas se converteram através daquele ex-leproso. Isso é uma visão, gente. É uma visão, é uma revelação profética que pode e vai acontecer na sua vida, se assim você querer, não de palavras, mas de atitudes, de decisões e de atos a partir desse momento. Que Deus abençoe, derramando paz, derramando felicidade e tudo de bom para a sua vida. Toma uma decisão. Haja em todos os sentidos que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina. Ele apenas disse: vai e mostrai aos sacerdotes. No meio do caminho, os leprosos foram curados. Deus abençoe. Que aonde chegar esta mensagem, chegue cura, prosperidade, saúde e transformação de vida, transformações de atitude. Fique todos com Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Aonde chegar essa mensagem, que chegue vida, paz e transformação de vida.